E aí, pessoal, hoje nós iremos resolver questões. Nós iremos hoje resolver a competência 5, tá certo? 2 questões de cada habilidade. Começaremos hoje uma série de 3 vídeos. Nesse primeiro, nós iremos trabalhar a competência 5 e a habilidade de número 17. Vamos lá para as questões? E aí, pessoal, você que chegou aqui no nosso canal Ciência em Sintonia, nós iremos hoje resolver 2 questões de biologia da competência 5, que diz entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos, certo? Dentro da competência 5 nós temos algumas habilidades e essas próximas questões serão da habilidade 17, que diz relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, com um texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Vamos à nossa primeira questão. Bem, nessa nossa primeira questão, diz o seguinte, o enunciado diz: normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Pelo esse enunciado, através dele nós conseguimos entender o seguinte: quando estamos trabalhando com respiração aeróbica, nós temos uma geração de 38 moléculas de ATP. É o que ele diz no texto aqui, respiração aeróbica gera 38 moléculas de ATP. Mas em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose vai gerar apenas 2 unidades de ATP. Se você não sabe se 38 ATPs é muito ou é pouco, por enquanto isso não é tão importante. O importante é você entender que 38 é bem mais do que 2. Então, a quantidade 38 é superior à quantidade 2. Então, você analisa que quando está usando oxigênio, ou seja, respiração aeróbica, há uma produção muito grande de ATP. Quando você tem uma condição anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, o consumo de moléculas de glicose é o mesmo, mas a quantidade de energia liberada é baixa. E ele dá um gráfico. Nesse gráfico nós temos o seguinte, olha aqui, consumo de glicose, certo? E concentração de oxigênio. Note que a concentração de oxigênio aumenta, 7, 14, 21, 28, 35 e 42. E a quantidade de glicose, o consumo aumenta, né? 0, 20, 20, 40. A partir daqui você tem um pontilhado. Esse pontilhado no gráfico representa a quantidade de glicose em função da concentração de oxigênio. Então note, eu tenho uma elevada concentração de glicose, um consumo elevado, aliás, e eu vou diminuindo isso aqui de acordo com o aumento da concentração de oxigênio. Esse tracejado aqui, um pouco mais estreito, ele é um tracejado que ele vai subir, dizendo que o consumo de glicose aumenta quando você está aumentando a concentração de oxigênio. Esse pontilhadozinho aqui, ele oscila à medida que a quantidade de oxigênio aumenta. Então, nós temos que a quantidade de glicose vai subindo e descendo, aumentando e diminuindo em função do aumento da concentração de oxigênio. E essa linhazinha aqui, tá certo? Ele também oscila. Então, nós temos um tracejado comprido que vai decrescendo com o aumento do oxigênio. Eu tenho um tracejado mais fino que vai aumentando a concentração de acordo com o aumento da concentração de oxigênio. E eu vou ter ainda um pontilhado que oscila, tá certo? Em função da concentração de oxigênio. E eu tenho esse tracinho aqui também, que ele oscila. E aí o que é que acontece? Existe um comando para essa questão. O comando diz: qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio, certo? Então esse é o comando da questão. Ele quer saber como é que vai dar essa ideia de glicose em função do aumento gradual de oxigênio. Lembrando, quando ele fala aqui, manutenção da homeostase, é a ideia de equilíbrio.
Então, ó, qual curva representa o perfil de consumo de glicose? Qual perfil? Se a quantidade de glicose aumenta, se ela diminui, tá? Se ela oscila. Para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em condições anaeróbias, ou seja, eu não tenho oxigênio e eu sou submetido a um aumento gradativo dessa concentração de oxigênio. Então, de todos esses gráficos, o gráfico que melhor representa esse perfil de consumo de glicose vai ser o gráfico de número 5. Por quê? Porque com o aumento da quantidade de glicose ocorre um decréscimo, uma diminuição na taxa de glicose. Então a resposta correta seria a letra E, número 5. Belezinha? A nossa próxima questão diz o seguinte: os corais funcionam como termômetros, capazes de indicar, mudando de coloração, pequenas alterações da temperatura de água dos oceanos. Mas um alerta, eles estão ficando brancos. Mais um alerta, eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo ocorre pela perda de minúsculas algas chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos numa relação de mutualismo. Então existe uma mudança de temperatura, essa mudança de temperatura está causando a morte das zooxantelas. Essas zooxantelas são organismos microscópicos, são algas, que vivem dentro das estruturas de outro organismo maior, numa relação de mutualismo. E aí tem um comando para essa questão. Diz: o desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em... Os pólipos de corais são os organismos que formam o coral. Pólipos são organismos fixos ou rastejantes, organismos que ficam ali paradinhos, seguros em um substrato. E existe o mutualismo. Essas algas são organismos fotossintetizantes. E por serem organismos fotossintetizantes, há uma relação da qual os organismos aqui citados, no caso são os quinidários, né, os corais, eles vão usar parte dos nutrientes produzidos por essas zooxantelas para a sua nutrição. Então, na letra A, o desequilíbrio em relação dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em, letra A, produzir o próprio alimento. Não há uma produção de alimento por parte dos corais. Há uma produção de alimento por parte das zooxantelas e a pergunta é sobre corais. Letra B, obter compostos nitrogenados? Também não estamos falando de compostos nitrogenados na questão. Letra C, realizar a reprodução sexuada? No texto, ele não está falando sobre processos de reprodução. Está falando sobre a relação entre os organismos. Lembrando que um deles é um organismo fotossintetizante. Letra D, absorver o oxigênio dissolvido na água? Também não. Então só nos resta a letra E, adquirir nutrientes derivados da fotossíntese. Ou seja, os corais estão com dificuldades de adquirir nutrientes derivados da fotossíntese de quem? Das zooxantelas. Por quê? Porque elas estão morrendo. Beleza? Então essas foram as nossas duas questões da competência 5 e habilidade 17. Muito bem, concluímos essa nossa primeira parte resolvendo duas questões da habilidade 17. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!